a Clara disse que o dela tá dando um erro. Vou dar uma pausada na gravação. Tá bom. Carlos, não tinha te posto. É que a gente consiga falar de processos, que a gente consiga falar dos nossos processos, das nossas criações, do que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos, ou nesses últimos tempos, e como que ter participado dessa exposição também foi um dispositivo aí para dar uma remexida no que estava sendo produzido, para dar um up, para dar uma fomentada, uma potencializada também em novas ideias, novos projetos. Então eu queria ouvir primeiro vocês, que vocês querem falar qualquer coisa, pode ser qualquer assunto em volta disso, alguma angústia, algum pensamento, pode ser, vocês ficam abertos nessa conversa. Que a gente conseguiu gravar agora? Tá gravando? Tô gravando, já consegui. Tá, show de bola. E alguém quer começar? Madalena? Eu começo então. Tá, pode falar, tá. Primeiro agradecer a todos que participaram, né? A exposição foi incrível, foi ótima, curadoria também ali, minuciosa, né? Buscando criar ter um fio narrativo também com a proposta do espaço, pelo que eu converso com as meninas, a Carla está aí também, com as gestoras do espaço, ser esse espaço polivalente de reunir várias linguagens, de ser transdisciplinar. Eu achei que foi isso interagiu bastante com a exposição e é muito incrível saber que tem tanta gente interessante assim, né, com pesquisas bem interessantes, e a gente conhecer ali o trabalho de vocês. Eu achei que ficou toda a interação ali entre as linguagens, né? De linguagem visual, textual também, de poesia, até o uso do espelho, instalações ali, uma escultura, acho que tudo ali correspondeu, né? Dialogou também com essa proposta transdisciplinar de ter um movimento, de ter uma relação entre as linguagens mais expansiva, né? Que fugisse dessa especificidade de cada campo artístico. Então, sempre propondo essa transdisciplinaridade, né? Esse movimento entre as artes. Eu achei que foi o mais evidente assim, ali na exposição. E também queria saber como é que vocês pensam desse cenário das artes visuais hoje, de como vocês pensaram no processo da exposição, nas obras, de como foi entender esse tema e escolher o que vocês estão produzindo agora. Seria esse processo artístico de vocês, de como vocês pensaram, como vocês elaboraram para dialogar com o tema. Bem, então eu vou falar um pouco. Boa noite a todo mundo, meu nome é Kerres. Eu tive presente, gostei muito do que eu vi. E eu acho que buscar esses espaços é muito importante para quem faz algum tipo de arte, porque também fica aquela pergunta: o que é arte, né? Aonde está a arte? Né? Como é que a gente vai reunir a arte? O que é artesanato e o que é arte, né? Muita coisa tem que ser levantada aí, porque
Eu comecei a minha vida de arte desde que eu me conheço como gente, porque eu riscava todas as paredes do meu quarto, né, desde pequeno. E sei lá, eu acho que com uns 16 anos não sobrava mais espaço para pintar. E eu tive essa liberdade com os meus pais, né? Meus pais sempre me apoiaram muito. Então, assim, eu acho que a arte ela faz parte do dia a dia de todo mundo, mas nem todo mundo consegue digerir ela e de alguma forma se expressar. Mas eu acho que a arte faz parte de todo mundo, de tudo, né? Mas é quando a gente assume essa postura, né, de perseguir a arte, consolidar ela, é uma coisa sensacional, porque eu passei a maior parte da minha vida produzindo arte de uma forma meio solitária, né? Eu era meio solitário, eu na verdade transitei por vários campos da arte. Eu, embora tenha estudado música desde 10 anos sozinho, depois, enfim, fiz um monte de coisa, mas estudei biologia, fiz telecomunicações, a arte nunca saiu de mim. Até que com 23 anos de idade, nasceu meu primeiro filho, sem ser por acaso, né? Aquele de paixão, não, vamos, eu não quero te perder nunca, né? Ela falou, então tá, vamos ter um filho, pronto. Aí parei a minha vida e abri uma oficina de arte, que era a única coisa que eu sabia fazer. Comecei a fazer pesquisa histórica de embarcações antigas, comecei a fazer réplicas de embarcações antigas. Então comecei a trabalhar para museus, para colecionadores, e concomitante a isso, né, quer dizer, para satisfazer essa necessidade da maquete, acabei estudando ourivesaria, escultura em madeira, e aí por aí fui. Né, já são 40 anos aí na estrada, acabei voltando mais tarde para estudar, fiz Belas Artes, né, e enfim, hoje em dia, fazendo um histórico, eu já trabalhei muito em teatro, já trabalhei com inúmeros diretores, já trabalhei com cinema muito, já fiz as minhas peças, inúmeras peças com inúmeros materiais, né? Eu tive a oportunidade de experimentar todos os materiais que me vinham à mão, né? Desde isopor, linha, barbante, madeira, metal. Eu trabalho com máquina de solda, eu trabalho com argila, enfim. Então a minha matéria-prima hoje em dia, elas são as ideias. E eu trabalho com os desafios, né? Por isso que as minhas peças mesmo, eu não consigo, eu adorei a Mariana quando ela falou, pô, tá afim de fazer? Eu falo, claro que tô afim. Porque assim, eu hoje em dia, eu tenho alguns clientes que acabaram me requisitando mais, né? Alguns clientes do cinema, e a TV Globo, por exemplo, é um dos grandes clientes meus. Mas eles me procuram assim, coisas que eles não conseguem resolver, é uma coisa muito encrenca, que precisa de muitas disciplinas. E o fato de eu ter estudado na Cefet também me deu uma visão da tecnologia, da mecânica. Então eu trabalho com os efeitos especiais da Globo também. Enfim, na verdade eu estou em pleno crescimento, né, e aprendizado. E sim, adoro. Eu preciso desses espaços, para conhecer vocês, né, que são meus irmãos de profissão. Porque eu fico assim, enclausurado lá no meu ateliê, embora eu tenha pessoas que me ajudem, tenho assistentes, dependendo do volume do trabalho, é muita gente me ajudando. Mas eu tenho 2 fixos. A Mariana está para ir lá várias vezes, né, Mariana? Vai, não vai, hoje não dá, eu tenho que sair. Enfim. Estou muito feliz de estar participando aqui. Desculpa te cortar, eu achei interessante quando você falou, porque essa obra que foi escolhida, né, para quem não lembra, o do Kerris é um grande painel azul, onde ele colocou até umas esculturas. Ele está dialogando entre um campo de pintura ou escultura. Está ficando bem do lado direito, um painel azul. Não sei se vocês estão lembrados, estou falando assim para a gente conseguir visualizar. Foi muito interessante porque era uma obra que estava parada no ateliê. Era uma obra que começou a ser produzida há muito tempo e depois parou, simplesmente não houve continuidade. Então, quando ele me mostrou esse trabalho, eu falei, ué, por que não? Né?
estamos falando do Rio de Janeiro também, a gente está falando sobre se pertencer à própria cidade, sobre pensar criticamente sobre a própria cidade, por que não? E aí, se o Kerris quiser falar um pouquinho sobre esse trabalho, que é bem interessante, a visão dele fica mais interessante ainda, porque é de quem produziu, e ele vai levantar outras provocações também. Pois é, essa peça eu produzi na época em que chegou aquele conjunto de blocos de graxa em todo o litoral brasileiro, não sei se vocês lembram, que foi uma imundície, um problema sério. Então essa obra eu criei nessa época. Então, assim é difícil descrever, mas eu não sei se vocês repararam, são duas correntes, né? Duas correntes, assim. Então tem alguns barcos esculpidos em madeira que eu cortei o fundo, então uns aparecem de cima, outros aparecem por dentro d'água, como você estivesse olhando por dentro d'água. Coloquei alguns peixes, coloquei umas ondas e muitos blocos de graxa. Então ali a interação, assim, então era uma coisa que realmente era para marcar o momento, né? Que certamente eu acho que todo mundo produz alguma coisa hoje ressentido ou então orgulhoso de alguma coisa que esteja acontecendo hoje, né? Naquele momento foi o meu motivo e ficou parado, né? Como a Mariana colocou, como tem muitas coisas que eu não tive oportunidade de expor, e essa foi uma delas. E a outra foi duas ampulhetas de vidro, não sei se vocês repararam, fica do lado, que ali na verdade é o Big Bang, né? Que as ampulhetas, quando elas estão emborcadas uma para a outra, não tinha nem tempo nem espaço. Depois, quando realmente virou a ampulheta, era aonde dentro da ampulheta tinha uma fita métrica, né? E ali era o início do tempo e o espaço, caindo ali do tempo para o espaço. Então é um pensamento, na verdade, essa ampulheta é um fragmento de um conjunto de coisas que eu fiz. Uma delas era uma instalação. É isso, gente. Eu acho que eu já falei a beça. Quero ouvir um pouco. O microfone está fechado aí. Francisco, não estamos te ouvindo. Tá fechado ainda o microfone. O seu microfone tá fechado. É ali embaixo à esquerda para ativar. Onde tem o microfonezinho. É que você está de celular, né? Fica do lado da câmera. Será que quem está de... É isso. Obrigado, Mariana. Agora foi, achei. Tá. Tá me ouvindo? Foi, Sim. tá, estamos ouvindo. Achei agora. Bom, eu me identifiquei muito com a história do Kerris, porque eu tenho uma trajetória um pouco parecida, né? Uma coisa de TV e tal. Eu tô há muito tempo, então você acaba, né, deixando de lado, né? As coisas, né? Porque assim, a arte também sempre esteve em mim, desde criança, né? Desde que eu me entendo por gente, eu já lia muito quadrinhos, né? E eu copiava, né, os desenhos dos quadrinhos. Eu copiava não só os super-heróis, mas as casas, os carros, né? Os postes, a luz, tudo que via ali, né? Então eu já fazia muito desenho quando eu era criança. Só que assim, eu venho de uma família assim que não tinha nenhum contato, nem cultura, nem conhecimento de arte, do que arte, nem de nada, entendeu? Assim, eu tive 6 irmãos e até hoje estão assim, né? Então minha família inteira é assim, né? Então falam assim, não, ele é maluco, o cara fica o tempo todo olhando para aquelas revistinhas lá e rabiscando, desenhando, né? Não sei o quê. Mas um dia eu fiz uma minha primeira exposição, que foi o seguinte, eu peguei uma cartolina grande, fui para casa de colégio, né? E eu fiz um super-herói, só que era diferente, porque cada parte dele era um pedaço de
dos muitos super-heróis, esses quadrinhos que eu lia. Então ele tinha o pé de um, o outro pé era de outro, a cabeça de um outro super-herói, o braço de um, o braço de outro. Então ele era todo, todo composto, né, de vários pedaços, né, de super-herói. Eu fiz aquilo desde que eu tinha uns 10 anos de idade. E assim, apesar de chamar de maluco, de doido e tal, eles gostaram daquilo. Minha família, eu tinha muitos irmãos de mar, tudo junto, né? Não 6, mais a minha mãe, minha avó. Eles gostaram daquilo e botaram na sala, penduraram um quadro na sala. Então, foi minha primeira exposição, né? Então sempre teve em mim também, mas depois eu também fui trabalhar com luz, né? Na televisão, na TV Globo, eu me aprofundei também muito, né? Um estudo, né, de luz, de iluminação, porque eu fui paralelo ao trabalho que eu tinha na TV Globo, né, eu já fui fazer outras coisas relacionadas à iluminação, como teatro, né, eu fiz teatro, né, muito teatro também, fiz desfiles, curtas, né, com películas, né, na época era películas, então eu assim, pesquisei todas as vertentes, né, da iluminação, né, de luz, né, e assim, com os melhores profissionais que tinha na época, né. Eu fiz teatro com o Mané Kinderé, quem conhece teatro sabe quem é, com o Neném, né, Luiz Paulo Peixoto, Neném, então, os caras que ensinaram todo mundo que ilumina teatro hoje em dia aí, né. Então eu fui assistente desses caras, né, durante um tempo, né, fiz teatro. Isso tudo paralelo ao trabalho que eu tinha na TV Globo, né? E fiz muita... na TV Globo também tinha muitos cursos, né, relacionados à arte, né, para os profissionais que trabalhavam lá. Tinha curso de linguagem, de narrativa da arte, quem sabe disso, né? Curso de história da arte. Eles traziam os melhores professores ali da PUC, tal, faziam os workshops, as palestras, né? E era direcionado, né? Eu fazia workshop para cenógrafos e tal, né? Que falava de arte e eu me infiltrava. Eu não era cenógrafo, mas eu ia lá, eu me infiltrava, né? Eu ficava lá no fundinho, eu conhecia todo mundo, todos eram meus amigos, eles me acolhiam, eles falavam, você fica aqui e tal. Aí eu assisti os cursos todos, né? E, assim, fui me apaixonando cada vez mais, né? Comprei muitos livros também, né? Eu não tinha tempo, né, para fazer a faculdade, né? Eu comprei muitos livros, né? Desculpa te interromper, que você falou uma coisa muito interessante. Sim. Desculpa te interromper, só mais uma vez, Mariana, porque eu tenho uma coisa muito importante para falar agora, entendeu? Eu já estava esquecendo. Hoje seria aniversário do Tunga. Se o Tunga estivesse vivo hoje, ele faria 71 anos. Poxa. Viva Tunga! Viva o Tunga. Inclusive, uma exposição dele, curadoria do Paulo Venâncio, em Nova York. Tá incrível. E aí, depois vocês procuram saber. Já saíram algumas mídias e tá bem interessante. Acho que são 36 trabalhos, ou mais. Cara, o pavilhão dele de Inhotim é um negócio impressionante. Melhor coisa que tem, eu tinha o pavilhão do Tunga. Assim, eu fiquei mais de uma hora lá, assim, de queixo caído, olha que interessante, você falou sobre a sua conexão com a cenografia, né, o seu trabalho como iluminação, sua relação com a TV. E é engraçado porque a gente se conhecia em 2016, quando eu trabalhava numa galeria. E eu lembro, e vou compartilhar essa história nossa para todos, que você chegou com os trabalhos no envelope. E eu lembro até hoje você apresentando eles. E você levantou um código específico que aparecia em uma dessas imagens. Que era uma mancha que você tinha deixado no material, que não era bem uma mancha, mas era um objeto que tinha um... Era um buraco no abstracionismo, que mostrava o que era real. Eu não sei se você quer falar um pouquinho disso, mas eu achei muito interessante. Inclusive a gente colocou em exposição esse detalhe. Porque ele foi um único elemento de representação ali. E aí dialogou com o trabalho da Madalena, por isso que eu também pensei em deixar, de certa forma, mais para aquela direção. Porque ela não coloca os códigos, ela explode os códigos.
Eu não sei se fica muito abstrato essa conversa. Mas pode falar um pouquinho desse... Você fez uma contraposição, né? Porque eu escondo os códigos, né? Eu quero que a pessoa observe atentamente para ela descobrir aquilo sozinha, entendeu? Eu quero que a pessoa... Por quê? Porque se ela descobrir sozinha, ela tem uma surpresa muito grande e interessante, não é? Sim, inclusive isso foi uma conversa nossa também em relação, na hora da montagem. Eu acho que a montagem ela trouxe muitas provocações, assim, né? Montar os trabalhos, montar em coletivo os trabalhos, e eu também deixei um olhar bem atento de saber assim, vamos resolver esse problema, mas eu não vou dar resposta. Então, nós vamos encontrar a resposta. E foi muito legal isso. O dia da montagem foi... A montagem, primeiro que ela durou até a hora do evento, isso já foi interessante. Thales mesmo pontuou isso, a Carla tinha pontuado isso, que são um lugar que tem que ser explorado também, a gente entender o próprio espaço, cria. Mas foi da gente pensar, ok, o que o trabalho diz para mim e qual é a forma que eu vou fazer com que ele aconteça. Então, o trabalho do Vivo da Luz, a gente discutiu no começo, a gente coloca ele mais perto do espectador, a gente afasta. Nós colocamos ele em cima ou embaixo. O que ele se torna à medida que a gente entende o que ele é. E foi um quebra-cabeça. Até a gente encontrar aquele espaço, bota lá em cima e cai uma peça, coloca do outro lado, cai uma peça. Mas a gente também não sabe o que vai ter do outro lado. Mas a gente também não sabe quem está por vir. Mas a gente também não sabe a dimensão do outro. Então vamos encaixando como um grande quebra-cabeça, sem perder a potencialidade dos trabalhos. E aí eu entro num pouco no que aconteceu com o da Madalena. Ninguém tinha encontrado a solução, ela encontrou a solução. No dia do evento, a Madalena chega e encontra a solução, que estava todo mundo procurando a todo momento. Onde nós vamos resolver o trabalho da Madalena? A parede não sustenta, talvez tenha uma caixa de som que vai chegar posteriormente ali e não quero apagar a dimensão do trabalho por conta daquela área que eu não sei o que vai acontecer. Onde ele se sustenta? Aí não sei se vocês querem falar um pouquinho disso também, porque bacana a gente ir afunilando nessa direção. Eu tenho um código lá naquele trabalho, nesse painel, que é um detalhe que ele está quase que escondido. Eu estou revelando aqui entre nós, mas eu não sei se vocês viram. Por isso que eu estou provocando isso. É um trabalho que tem um significado muito grande, que é uma cadeira. É uma cadeira. Ou uma bem pequenininha dentro da boquinha de um peixe. Exatamente. Sim. Aquilo ali é uma coisa oculta, mas que tem uma conotação muito grande. Inclusive eu nem vou comentar qual é. Vou deixar no imaginário de vocês aí. Mas eu fico sempre muito curioso para saber se alguém viu. Porque é oculta mesmo e é proposital. A cadeira, posso marcar aí no álbum de figurinha aí que eu encontrei. Ainda mais o que ela trazia dentro do contexto, me chamou muita atenção pela proporção dela, né, pelo tamanho. E aí eu fiquei já pensando como é que foi feita a cadeirinha, se foi feito com impressão, se foi feito com uma maquetezinha, não sei o que. Eu gosto de entrar nesses miúdos assim da produção da peça, quando ela, ou com pintura, ou principalmente com esculturas, assim, com instalações, é uma parte que me diverte bastante, ficar remontando, fazendo a engenharia reversa dos processos. E aí quando eu vi essa cadeirinha eu fiquei tentando entender como é que aquilo ali tinha sido montado, mas eu acho sempre muito enriquecedor quando tem a peça, o trabalho, ele não vem pronto, assim, tipo, ele não vem
já dizendo o que ele vê. Ele vai tendo sempre camadas assim, que não só camadas de entendimento, porque isso sempre vai partir muito da vivência de cada pessoa que está observando o trabalho e do próprio autor, enfim, mas essas camadas de detalhes físicos assim da obra. Então você vê um elemento mais chamativo e depois num cantinho um outro pedaço, um outro. Então essa complexidade assim que você vai dando ao trabalho, eu acho que é ser muito enriquecedor, assim, que você vai redescobrindo o trabalho a cada vez que você vai olhando para uma nova área dele, assim. Quando você foca a sua atenção para um canto, ele vai trazer uma nova historiazinha ali, e quando você olhar para um outro vai ser completamente diferente, assim. Acho muito enriquecedor. Eu me identifiquei com essa coisa do Francisco com código escondido, né? Aí a Mariana falou, o código. Aí eu falei, pois é, tem nessa peça, né? Tem uma coisa, uma identidade aí com o teu processo também, Francisco, porque tem um código ali, né? É uma coisa que eu tenho certeza que nem todo mundo viu, né? Eu vi que o Guilherme já foi mais minucioso, já viajou ali. É isso. Mas acho que todos os trabalhos têm seus códigos, né? Eu acho que a arte é código também, né? E assim, ouvindo vocês falarem, né? Assim, eu adoro cenografia, né? Todos os meus amigos falam que eu tenho um tom meio cenográfico, sempre tive vontade de fazer cenografia, mas nunca fiz. Mas eu tenho uma coisa assim com os ambientes que eu chego na casa dos meus amigos, eu dou um toque e eles já acham que caiu bem o que eu sugeri. Aqui no Parque das Ruínas, com Portas Abertas, eu mais ou menos trabalhei uma cenografia, né? Porque eu instalei um tapete no chão, né? Mas aí eu estou falando aí, né? Talvez do Thales, né? Lá no CRIA, né? Me bateu assim no primeiro contato com a Mariana uma exposição mais seria uma exposição mais clássica. Foi a intenção que chegou em mim, né? Foi como eu captei a partir do convite, né? Então eu propus os trabalhos que eu acho mais de parede mesmo, né? Bem acabados, né? E ela escolheu esse trabalho que foi aí e que a gente depois ficou procurando onde colocar, né? Porque tinha uma ideia inicial, né? E me surpreendeu porque, primeiro, que o espaço é muito legal, né? Um espaço amplo, né? Tem aquelas paredes grandes, mas a gente olhou e viu onde o quadro ia ficar e pronto, a parede não funcionava. Então, acho que foram muitos aprendizados também, né? Então, a arte é um pouco um processo para mim, né? Eu sou arte terapeuta, arte educadora. Para mim, não faz muito sentido só mostrar arte, né? Inclusive, me agradou muito pensar no espaço como um espaço também de construir, de elaborar arte, seja pelo corpo, seja pelas mãos, seja pelo pensamento, pelo movimento, enfim, né? Então, assim, mas eu senti assim que tivemos também muitos limites, então não consegui visualizar. Eu não fiquei até tarde, eu tenho que tomar um certo cuidado com essa coisa da multidão e tal. Eu até estava de máscara lá no dia da abertura, né? E a gente acabou de instalar, eu até brincava com todo mundo que estava lá. Não, nós estamos... Aqui já é a primeira performance, né? Porque a gente estava instalando o quadro no meio já do trabalho da vernissagem acontecendo. Mas aí, assim, primeiro deu uma certa tensão, uma coisa assim, mas depois houve uma coisa de entrar no jogo, né? Que é esse que a Mariana, de alguma forma, pontuou, né? De descobrir espaço, de quebrar barreira. Então já estavam colocando no lugar e eu fiz um convencimento também. Falei, não,
Não vamos tirar o trabalho de ninguém do lugar, né? Porque estava se tirando o trabalho do lugar. Para que tirar o trabalho? E aí fui procurando e achei uma janela e a gente tapou a janela com o quadro. Né? E a janela é redonda, né? Aliás, ela me preocupa um pouco com essa chuvarada, né? Se ela não está dando uma infiltrada lá por trás do quadro, né? E a janela é redonda e o quadro é um círculo também, né? É um canal, né? Eu ouvi algumas falas aí, não sei se foi do Francisco ou se foi do Caris, né? Mas é uma passagem também, né? E no processo dele acontecer, ele foi um descarrego, na verdade. Ele foi uma passagem para mim de um estado para outro, né? Então, assim, eu ouvi algumas falas aí que me remeteram ao processo de fazer esse quadro. Mas, voltando ao que eu comecei, para mim é mais importante que a gente possa ter com arte, eu não sei se não me lembro agora que artista que falou, foi um dos franceses, eu acredito, que disse que a arte vai parar de existir o dia que todo mundo expressar sua criatividade. Algo assim, não foi com essas palavras, né? E a minha perspectiva é de explorar a criatividade. Então, eu não tenho um histórico de artista que começou lá atrás. Desde criança, eu queria fazer arte, né? Mas, desde criança, aí meu ponto de identidade com o Francisco, eu sabia que eu tinha que trabalhar e a lógica da minha família é que a arte não é uma coisa para ganhar dinheiro, né? Não existia arte. Exatamente. Então, assim, eu tive que fazer um outro caminho, né? Mas aí eu sempre senti que eu precisava me expressar, né? E o meu caminho, então, foi de trabalhar a expressão criativa, né? A minha expressão criativa. E aí eu percebi que essa expressão, ela não está só na arte, né? Que a expressão criativa é a expressão do humano, na verdade, né? A Feigenstreuer fala, né? Que a criatividade é um potencial inato, né? Todos somos criativos, né? A questão é explorar esse potencial, né? Então, assim, para mim é bastante importante poder contribuir com esse movimento de exploração do potencial humano criativo, né? E eu vim fazendo isso ao longo da minha vida, seja com projetos sociais, onde eu trabalhei por mais de 20 anos, né, na área social, seja com arte e educação, seja com arte e terapia, enfim, e seja também fazendo meu próprio trabalho. Então, eu gosto de um trabalho onde eu possa interagir e que o outro possa participar também, mas nem sempre a gente faz isso, né? Então, assim, acho que o espaço, a proposta do espaço, voltando, né, para a ideia da criação do espaço, eu acho que a gente, na verdade, também foi ampliar um pouco essa abertura, né, do espaço. Eu acho que ele tem uma proposta bem interessante. Eu acho que ainda eu tive muito pouco contato. Todas as vezes que eu tentei ir, a gente teve limitação. Eu não consegui voltar ao espaço, né? Então eu não vi com detalhes todos os trabalhos, né? E também não acompanhei outro tipo de atividade que possa ter ocorrido no espaço nesse período. Mas eu fiquei com uma impressão de que ainda talvez pela origem das gestoras, né, as iniciadoras, né, da proposta, o corpo é o centro, né, me parece, assim, posso estar equivocada. Mas eu acho legal pensar que precisa ampliar isso, que tudo é o corpo também, na verdade, né? Quando sua mão faz a cadeirinha que fica escondida em tal detalhe, né? O corpo está se expressando ali também, não é só o intelecto, né? A gente trabalha com as ideias, mas o corpo também trabalha com as ideias, né? E vice-versa, né? As ideias são trabalhadas pelo corpo, né? Então, assim, sinto que é bacana a proposta do espaço, que prospere, né? Que se amplie, né? Que abra para as linguagens de fato irem se intercambiando, né? Eu acho que isso é super importante, um espaço que tenha essa perspectiva e que a gente possa se encontrar mais por lá, né? Vamos ver se a gente faz um encontro e a gente possa se encontrar presencialmente, olhar melhor
detalhes ainda antes da desmontagem, que estava prevista a finalização para hoje, né? Como é que ficou isso agora? Pois é, eu também tive o mesmo problema, que eu não consegui participar. Primeiro, quer dizer, o meu ateliê era na Vargem Grande. Então, para eu ir para a Glória é quase que uma viagem, uma pequena viagem, né? O meu mundo é por aqui sempre, né? Barra, Recreio, Jacarepaguá. Então, no dia da inauguração, eu tive um trabalho que tive que sair do Rio de Janeiro. Então, eu fiquei muito triste, porque seria a oportunidade para entrar em contato mesmo com vocês, né? Com a minha turma, vamos dizer assim. Mas aí eu acho legal saber quando será e se terá realmente um dia onde todos nós, um ponto de encontro, onde a gente possa se ver antes de desmontar, né? Eu gostaria muito de ter essa oportunidade de conversar com as pessoas que fizeram os trabalhos, né? Porque a gente aprende muito, aprende demais, né? Vendo o trabalho dos outros. Eu aprendo demais. Eu fui autodidata sempre. Eu sempre fui autodidata, né? Desde a música até a escultura, a pintura. Mas eu tive bons professores também que me iniciaram. Eles me iniciaram e depois eu fui em frente. Então, assim, eu gosto de aprender com as pessoas que fazem, com os trabalhos. Eu quero ter essa oportunidade. Se tiver, Mariana, por favor. Estou requisitando. Depois da temporada, de final de tarde, né? Eu acho que assim, ou no começo da tarde ou de manhã vai ter que ser esse encontro. Porque tá complicado esse período. Se bem que agora, né, veio o carnaval aí também, né? Eu tenho levantado essa proposta para as gestoras. Parece que está meio corrido o espaço e a organização do espaço, mas eu não podia deixar de fazer uma coisa que era bem importante para a gente, que era a gente ter o catálogo, a gente ter essa conversa, né, e o registro das obras com qualidade. Inclusive o Guilherme também se dispôs, ele e o pai dele, a registrar os trabalhos de uma forma profissional. Então a gente vai ter muita qualidade, dá para conseguir usar em outros portfólios, dá para conseguir divulgar em sites, até mesmo para venda. E isso é muito bom para a gente, para fazer a roda girar, né? Para a gente conseguir capital, para a gente produzir mais, para alcançar mais pessoas, para falar para maior público. Então isso não pode deixar de acontecer. Mas o encontro eu acho extremamente necessário. Eu vou levantar novamente essa proposta para a gestora, mas nada impede também que a gente possa se encontrar em outros espaços, em outras exposições também, que isso vai acontecer. O Arte Portas Abertas também está aí, tem outras exposições vindo, então a gente não vai perder o contato. E eu queria pegar um pouquinho da fala da Madalena, quando ela fala do corpo, né? E ela fala do pensamento, e o corpo também é pensamento, né? Não tem como a gente distinguir os dois lugares. Por isso que também a gente dialoga muito com o trabalho da Clara, dos desenhos, e inclusive uma situação que eu achei muito bacana aconteceu com o trabalho da Clara. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui, mas são aqueles esboços, ela até utilizava uma palavra rabisco, eu tenho uns rabiscos em casa, né? Tem uns estudos em casa. Ela representou os familiares dela. E eu não sabia que eram seus familiares, Clara. Eu só soube que aqueles eram seus familiares quando os seus familiares foram lá no espaço e ver a obra e falou, peraí, esse aqui é o sobrinho, esse aqui sou eu com não sei quem. Opa, peraí, então a gente está em outro lugar, a gente está indo para outro lugar. E a provocação de ter levantado aqueles trabalhos em exposição foi justamente para a gente entender em que lugar a Clara estava indo, em que direção ela estava sentindo a necessidade de explorar dentro do que ela vinha produzindo já esses anos. Eu vou compartilhar aqui, Clara, se você quiser falar alguma coisinha sobre isso. Não, então, quando até foi ótima a visita delas lá, né? Porque até enquanto eu tava colocando os trabalhos, né? Os desenhos, aquela parte de baixo, eu fiquei pensando, pô, legal que a Mariana, né, minha afilhada, né, 4 aninhos, ela vai poder ver e vai poder curtir. Foi isso, sabia? Chegou lá, saiu correndo no espaço, usou tudo que podia, tudo que, enfim, que ela inventou que podia, foi excelente. Mas foi bem legal poder ter esse olhar de volta delas, assim, né? E muito daqueles trabalhos tem a ver até com a ocasião rara que era elas estarem ali, né? Da gente, para elas
poderem ir naquele espaço, né? O que a gente estava falando, né? Poxa, minha vida tá em Vargem Grande, tá ali mais pela Zona Oeste, elas não estão, talvez, tão distantes, mas mesmo assim, vindo de Bento Ribeiro pra cá é outro mundo, assim. E foi muito legal elas poderem se reconhecer, conhecer um espaço novo, assim, em todos os sentidos e, sei lá, trazer essas trocas e tal. Esse pertencimento. E é uma situação, assim, que sempre acontece com a gente, né? Não só comigo, assim, desde criança, tipo, vai estudar num outro bairro, vai trabalhar lá longe, sabe? Então, até o deslocamento em si para estar, né, no local, enfim, já é uma certa recorrência. Mas a ideia de vários desses trabalhos, não só de representação de familiares meus e amigos e até gente que já partiu também, mas desses pequenos detalhes de lugares que eu habitei ou que são tão de passagem, né, que justamente desses longos deslocamentos para a gente poder sobreviver, que já vira uma coisa, sei lá, eu meio que já me identifico num trajeto, né, um lugar que eu não estou habitando, mas que nesse trajeto já acaba sendo um pouquinho meu também, né, dessa recorrência, assim, enfim, a maioria deles. São essas pessoas, Clara, que a gente está vendo, mas à esquerda da tela? Sim, é meu primo Enzo, minha prima Marilena, minha afilhada Mariana, minha mãe, tem meu pai, tem gente. Você chamou de rabiscos, né? E é bem elaborado, né? Mas engraçado, né? Como a gente codifica, né? As coisas. Falando de códigos aí, né? De novo. Verdade. É porque é isso, né? Fica essa produção que vai, sei lá, meio acumulando e o rabisco sei lá, falei rabisco no dia mais por essa noção de o que tá saindo, sabe? O rabisco é a primeira coisa que acontece. Isso, exatamente. Foi na conversa, eu falava, mas tem um monte desse rabisco, tem muito. Eu falei, então, cara, faz a sua própria curadoria dele. Escolhe o máximo que você conseguir, que você se interessar e a gente expõe ele. E de maneira assim, a gente não colocou ele lá em cima, a gente não colocou ele no meio da parede. Nós colocamos num momento, num lugar em que conseguimos ter um acesso ali, que fosse próximo, que tivesse uma relação. Gente, desculpa, a gente está aqui 10 minutos para terminar a chamada. A gente volta e quer estar tudo gravadinho e certinho? Tá. Vamos voltar. Eu acho que... A gente consegue finalizar agora e voltar? Deixa eu terminar ela e aí abre de novo. Abre outra e manda só pra você mandar o link. Tá. Mas é o mesmo link, eu acho que é o mesmo link. Então, deixa eu aproveitar um pouquinho, já porque eu ouvi a Clara falando, né? Tem um monte de rabisco, essas coisas que a gente vai fazendo. Então, assim, talvez assim, até me ajudar um pouco também, porque eu estou num momento de revisão das coisas que eu tenho, que eu tenho muita coisa guardada, né? E até aquele trabalho que foi por Parque das Ruínas, que é um tapete de jornal, ele agora foi fotografado, enfim, estou pensando como replicar aquilo em outros formatos, enfim, né? Então, assim, é um processo que eu não sei, é de todo mundo isso, que vai chegando, você vai criando um monte de... Porque eu senti isso na fala da Clara. Um monte de coisas, né, que chega uma hora que você também tem que ou botar para fora, depurar, enfim. Como é que se faz com esse acúmulo que a gente vai fazendo de processos expressivos e que nem sempre viram também uma arte que vai para uma exposição, mas que a gente tem ali. Lanço esse tema da autorreciclagem do artista.
Pois é. Muito interessante o que você falou, Madalena. Inclusive, existe uma grande dificuldade da gente ver o próprio trabalho. Em casa, no ateliê, nós não conseguimos enxergar o trabalho. O nosso olho cansa de tanto observar, até mesmo na hora da produção. Então, a provocação também da Clara é: a gente não está conseguindo entender o que está acontecendo. Entre tantos, entre muitas aspas, rabiscos, nós não sabemos o que está acontecendo. Então, peraí, vamos deixar ver. Vamos fazer disso o trabalho. Vamos colocar num ambiente positivo e dar uma afastada. Vamos para um outro local. Vamos ver como que ele se dá no meio social, o que ele tem a dizer. Então, esse foi o desafio, né? Não só da curadoria que ela fez, mas foi de... E também foi um ato de coragem, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes a gente não quer mostrar aqueles esboços que a gente acha que não estão bons o suficiente para serem mostrados. Então, acho que, acima de tudo, foi um ato de coragem também. Eu tenho uma fórmula que, sei lá, de 10 anos para cá eu comecei a fazer, que eu sempre compro cadernos de desenho em branco, aquela folha em branco, e tudo que eu vou fazer pode ser qualquer coisa. Eu desenho ali, risco ali, faço projeto, viro a página, não gosto, desenho e vou. Eu tenho um monte de caderno. Cada ano eu faço, sei lá, 2, 3 cadernos, 4 cadernos. E aí, às vezes, esse processo que a Mariana falou é muito interessante. Que às vezes um momento que você estava ali rabiscando, sei lá, de 4 anos atrás, você olha e fala: caramba, que ideia sensacional. Isso aqui vale uma exposição inteira. E foi um momento que brotou e você não estava pronto para olhar, para enxergar aquilo que você colocou ali. Então depois que eu descobri isso, assim, eu tenho, como as antigas agendas físicas, eu não tenho mais uma agenda física, eu tenho a digital que todo mundo usa, mas o pensamento ali, eu começo fazendo: o que eu vou fazer? Um poço? Aí desenho, faço, não, vou fazer uma pintura, aí faço os primeiros desenhos ali, não gostei, e vai ficando guardado aquilo, sem nenhuma intenção. E eu acho que talvez valha fazer um grande mural com um pensamento de, sei lá, 10 anos, talvez, que eu tenha aí. Interessante, eu não tinha pensado nisso, Mariana, vou pensar. Eu queria fazer uma pergunta sobre uma coisa que acontece comigo e que acontece com os demais artistas, que é o seguinte: vocês ficam perturbados por uma ideia, entendeu? Quando aquela ideia, pum, vem na sua cabeça, enquanto você não coloca aquilo em prática, você não começa a executar aquilo, aquela coisa fica te remoendo. Fica te remoendo, fica falando: vou fazer aquilo. Então, cara, isso aí é perturbador, né? Às vezes, né? Porque eu tenho pelo menos uns 3 projetos na minha cabeça, que ainda nem comecei a fazer nada, entendeu? Mas as 3 ideias ficam balançando na minha cabeça, batendo, né? Para eu fazer, né? Então eu tenho pelo menos mais 3. Fora as coisas que eu já tenho também acumulado. Eu também tenho muita coisa acumulada. Eu acho que isso aí é próprio de quem... Essas meninas que estão agora com 20 e poucos anos aí, ó, elas, né, quando chegar na nossa idade, com 60 e poucos, aí é que elas vão ver o que é ter coisa acumulada. Não é? Olha, essa geração também acumula muita coisa, de forma diferente, mas a minha geração também é puro estresse, assim, né? A carga de informação, a carga de tudo também gera uma angústia. E acho muito legal isso que você pontuou, assim. Conforme a gente vai produzindo arte, no campo das artes visuais, né? Que a gente está com esse corpo presente, mas com esse pensamento presente, mas com essa camada de pele sensível, todas as experiências de vida, tudo que a gente experiencia entra de um jeito, bate de um jeito. A gente tá o tempo todo absorvendo as sensações e experiências, porque a gente trabalha em cima da nossa experiência. Vai escolher o material que vai te satisfazer nessa experiência. Vai escolher a cor que vai te satisfazer nessa experiência. É um processo angustiante. É uma angústia constante. E aí é o que Mário Pedrosa também fala como um ato de liberdade. Essa produção ser também um estopim, um respiro. Você, às vezes, não sabe qual é a forma que você vai
fazer aquilo sair de você. É assim, a gente tá num papo de artista que a gente deve todo mundo tá se entendendo na experiência, na frustração. Mas assim, Até o Thales, que é escritor, também deve entender a situação. Mas assim, como que a gente também instiga essa sensação, essa provocação nas outras pessoas que estão completamente anestesiadas por uma rotina, por um universo, por uma carga de tempo, de resposta para o mundo. Esse é o nosso desafio também como artistas, né? Esse encontro eu acho incrível, como o Francisco levantou. Eu vi o trabalho da Clara e como foi feito, como foi reunido pela Mariana. Quer dizer, isso me despertou um projeto agora, imediato, que eu já estou doido para ver o que eu tinha, o que eu fiz para fazer um painel, para ver se combina. Entendeu? Agora eu também costumo fazer muita coisa de reeditar um trabalho. Eu vi uma ideia, aí isso aqui vale um quadro, aí vou lá e faço um quadro de uma ideia que já tinha perdido. Né? Mas esse trabalho da Clara, essa exposição dela me levantou uma hipótese muito desafiadora aqui. Viu, Francisco? Eu acho que é isso. A gente essa interação dá uma angústia uma angústia boa, né? Uma angústia produtiva, assim, uma vontade de fazer aquilo que você nem fazia, nem imaginava que poderia fazer. Só o tempo, eu tô com medo de cortar assim enquanto estiver. Deixa eu ver quantos minutos. Mari, se o link mudar, a gente pega o novo onde? No grupo lá do WhatsApp. Que grupo? Ah, meu Deus do céu. Não tô no grupo. Tá bom, Tem como criar um link e colocar agora para todo mundo? Não dá. Eu acho que vai ser o mesmo. Colocar no chat. Será que cabe o mesmo? Eu sempre criei outro em reuniões assim Eu acho que... contínuas. Eu nunca experimentei o mesmo, mas vamos Se tentar. tiver, é só colocar no chat. É o mesmo que você entrou, Sara. O link tá lá, você entrou pelo Instagram. Então, eu não tô encontrando sim. seu número aqui. Mas, se cair, você coloca o link no Instagram para ela. Não, eu vou botar lá no grupo. Tá. Eu acho melhor a gente desligar só pra ninguém estar desligar. falando e a gente quebrar o raciocínio. Tá, Aí eu a gente volta agora. vou parar de gravar e volto a gravar daqui a pouco. Tá bom, ok.